Está conosco o professor Marcos Troirro, comentarista internacional, consultor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia, falando sobre a situação na Venezuela. Professor, os analistas apontam que a crise venezuelana se deve ao preço do barril do petróleo ter ficado baixo durante alguns anos. Será que isso pode explicar essa situação calamitosa da Venezuela, professor? Em áudio e vídeo, bom dia, professor. Bom dia, Tiago, bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Nós sabemos que no domingo passado a Venezuela teve eleições fraudadas e que, consequentemente, vários países decidiram impor sanções econômicas contra os venezuelanos. Aliás, a situação caótica do ponto de vista humanitário e econômico da Venezuela ilustra a tese de que nada é tão ruim que não possa piorar. O curioso, no entanto, é lembrar que na década de 70, com o aumento do preço internacional de petróleo até 2001, a Venezuela foi o país mais rico da América Latina pelo critério da renda per capita. Aliás, o PIB por habitante da Venezuela, até 2001, estava muito mais próximo daquele de países da Europa Mediterrânea, como é o caso de Portugal ou Grécia, do que dos seus primos latino-americanos mais pobres. Numa primeira vista, alguns botam a culpa naquilo que se chama de a maldição das matérias-primas. Como a Venezuela tem uma grande abundância de petróleo, ela se sente desencorajada a diversificar sua economia, desincentivada a investir em educação da sua população, além, é claro, da irresponsabilidade fiscal e do populismo. Mas, na verdade, se a gente der uma olhada em outros exemplos, a gente vai perceber que não existe nada de automático entre ser um produtor de matérias-primas e necessariamente se tornar um prisioneiro dessa situação. O Canadá e a Austrália dispõem de enormes vantagens comparativas em commodities minerais. E os Estados Unidos, até hoje, são os maiores exportadores mundiais de matéria-prima. Nada disso os torna pouco expressivo no universo dos bens intensivos em tecnologia. Basta a gente fazer uma comparação, por exemplo, entre a Venezuela e os Emirados Árabes Unidos. Há 50 anos, se alguém aventasse a possibilidade de que uma metrópole, graças ao empurrão inicial das exportações de petróleo, emergiria como um centro global de logística, serviços financeiros, alta tecnologia e entretenimento, todos diriam que esse centro seria Caracas e não Dubai, como é hoje. Tudo isso tem menos que ver com aptidões naturais, inimigos imaginários ou armadilhas do destino, e muito mais com instituições, planejamento e visão. Na minha opinião, não existe a tal da maldição das matérias-primas no caso da Venezuela ou de qualquer outro país. O que existe, sim, é a maldição das más políticas, da corrupção e do socialismo do século XXI.